uma coisa interessante, porque às vezes a gente não se dá conta de que quando a gente tem uma crítica, né, da escala de produção, da viabilidade, até dos aspectos aí que envolvem e que a indústria tem que fazer bem feita em relação à segurança, bem-estar animal. Bem-estar. Assim, ó, eu tenho um pensamento, tá? Não sei, eu vou te pedir a tua opinião aqui. O pensamento é o seguinte: você pegou um animal, você deve respeitá-lo, tratá-lo e cuidar, né? A galinha, por exemplo, assim, ó, em gaiola, vamos falar em galinha, vamos falar de codorna, vamos falar de galinha, porque você conhece esse animal mais do que eu aqui, você trabalha numa empresa grande de genética, mas assim, ó, ela produz mais na gaiola do que de fato ela livre. E eu sempre ouvi dizer que a galinha, ela produz mais quando ela está mais confortável, né? E eu já saio com uma pergunta dizendo o seguinte para você. Hoje, né, a questão de genética, você conhece, eu sempre faço essa pergunta, mas eu quero que você reforce. Quanto de hormônio o pessoal usa numa genética hoje numa galinha? Nenhum. Hormônio. Nenhum, não existe. Isso é uma falácia, seja em qualquer animal, seja uma galinha de produção de ovos, ou seja, a produção de frango de corte, que é a carne, né? A aptidão dos animais se divide, você tem o frango de corte, que tem a aptidão de produzir mais carne para consumo, e aí você tem a galinha de postura de ovos, que produz o ovo e tem toda uma conformação de diferenciação da especialidade da aptidão desse animal para ser carne ou para ser ovos. Claro que você tem animais no meio que são chamados de duais, mas isso é uma falácia. Duais? O que é duais? Duais são alguns animais. A indústria se especializou, nós voltamos na sua pergunta já, mas a indústria se especializou em fazer a aptidão do mesmo animal que tem penas, naquele que tem um ganho de peso superior e mais rápido, de tal forma que você possa suprir a necessidade alimentar da carne pelo ser humano, como consumo de alimento humano. E esse animal é chamado, por exemplo, de frango. Então, quando nós falamos de frango, você está falando daquele animal que é produzido com essa especialidade, que foi melhorado geneticamente por seleção natural, sem nenhum tipo de influência, meramente seleção natural. Nós vamos tocar nesse ponto já também, para ele crescer mais rapidamente e ter uma capacidade de geração de músculo, que posteriormente vai virar carne após ser processado, para consumo humano. E você tem um animal, que é uma galinha de postura, que tem uma outra constituição fisiológica de aptidão, que ela não vai ter tanto ganho muscular, mas ela vai ter uma aptidão de produzir ovos fisiologicamente com mais competência do que o frango. E é uma fêmea, obviamente. No meio desses, você tem algum melhoramento genético, você pode ter também um alimento que é um animal que é chamado de dual, também tem penas. Para ter uma ideia mais concreta, quando você talvez tenha ido num sítio, numa granja, visitado uma fazenda, ou até em algumas instalações, nós chamamos a galinha caipira aqui no Brasil. Sim. Você vai ser a carijó, você vai ver pescoço pelado. Essa galinha seria uma aproximação assim, ainda não perfeitamente do ponto de vista técnico, mas a aproximação desse animal que é um dual, né? Então ele tem um pouco de habilidade de produção de ovos, não uma quantidade tão boa como uma galinha coideira, e tem uma capacidade de geração de carne não tão boa quanto o frango, mas que também atende pelas duas aptidões. Mas se alguém mais algum dia te repetir isso, não fale, porque realmente é uma falácia tremenda. Não existe utilização de hormônios, né? Não existe aquela coisa de você tem suplementos animais, suplementos alimentícios, que pode ser um mineral, que pode ser um ácido graxo, que pode ser uma vitamina, da mesma forma que nós temos a nossa nutrição. Eventualmente, o mesmo exemplo que você deu de um colega que vai na academia, de repente, se ele tiver alguma questão de circulação ou uma questão cardíaca, ele pode ser recomendado pelo médico dele de tomar um ômega 3, mas é um suplemento. Sim, ele pode receber uma recomendação do nutricionista de consumir, por exemplo, um whey protein, né? Que na verdade ele vai suplementar a capacidade dele de crescimento de massa muscular ou de acordo com o interesse que o treinamento dele está guiando. Mas essa história de hormônio em qualquer dos animais é mentira.